Cultivo Online, capítulo 640. Matando uns aos outros. Pare, deixe-nos ir. Nossa seita de sangue irá caçar você e suas 9 gerações se você nos prejudicar. Os discípulos da seita sangue gritaram. Yuan parou de andar quando esteve na frente dessas pessoas e respirou longa e profundamente. Um forte cheiro de sangue e cadáveres assaltou imediatamente seu nariz. Ele soltou um longo suspiro antes de falar. Sabe, eu não culpo você por matar pessoas. Afinal, é a natureza dos cultivadores. Após esta frase, Yuan de repente ergueu o Imperial Overlord e apontou para um dos discípulos da seita sangue. E matar esses discípulos para seu próprio entretenimento não é uma boa razão. É por isso que desprezo seitas malignas. O discípulo da seita sangue apontado de repente sentiu uma dor aguda vindo de sua garganta. Mas ele estava com muito medo do olhar frio de Yuan para se mover, sem mencionar a pressão que restringia seu corpo, então ele não tinha certeza do que estava causando essa dor. No entanto, os outros discípulos da seita sangue viram isso claramente. Yuan estava lentamente empurrando a ponta de sua espada na garganta de seu colega discípulo, penetrando a pele de seu pescoço sem resistência, como se fosse tofu. Pare, você realmente não tem medo da seita do sangue? Nossos colegas discípulos definitivamente irão nos vingar e caçar você. Eles começaram a gritar. Me caçar, Yuan moveu a espada alguns centímetros para frente, fazendo com que o sangue fluísse do pescoço do discípulo. Ele então falou enquanto continuava a enfiar a espada mais fundo na garganta do discípulo. Como a seita do sangue saberá disso se eu matar todos vocês? Quando Yuan terminou a frase, a espada já estava na metade do pescoço do discípulo. Claro, o discípulo já estava morto neste estágio, mas Yuan não recuperou sua espada e continuou a empurrá-la para frente até que a cabeça do discípulo estivesse completamente separada de seu corpo. Depois de decapitar o discípulo, Yuan balançou a perna, chutando a cabeça decapitada como se fosse uma bola, chocando todos ali. A cabeça voou tão longe que desapareceu no horizonte. Yuan então se virou para olhar para o resto dos discípulos e disse com um sorriso. Talvez eu devesse deixar um de vocês viver para poder vingar seus amigos. A questão é, qual de vocês sobreviverá? Você é louco. Os discípulos estavam incrédulos. De repente, Yuan suspendeu a pressão que os restringia e disse. Tenho uma ideia. Por que vocês não lutam entre si até a morte? O último a permanecer de pé viverá por mais um dia. Foda-se, como se quiséssemos ouvir você. Quando os discípulos sentiram a pressão desaparecer, um deles imediatamente tentou fugir. No entanto, antes que ele pudesse ir muito longe, seu corpo pararia de se mover de repente quando um buraco apareceu de repente no centro de seu rosto. O que aconteceu? Os outros ficaram chocados ao ver isso. Não, foi porque eles não conseguiram ver o que o matou que os chocou. Quando voltaram a olhar para Yuan, notaram algo novo. Havia uma linda adaga preta voando ao lado dele. Vocês podem tentar correr, mas duvido muito que sejam mais rápidos que minha adaga voadora. Yuan disse a eles com uma voz indiferente. Se não pudermos correr, vamos simplesmente matar você. Irmãos, vamos lutar contra ele juntos. Yuan riu ao ouvir suas palavras. O que vocês, formigas, podem fazer contra mim? Os discípulos então observaram Yuan começar a voar em direção ao céu. E ele é um grande mestre espiritual. Os discípulos ficaram chocados ao vê-lo voar. Eles eram apenas guerreiros espirituais. Então não conheciam sua verdadeira base de cultivo até agora. Além disso, eles presumiram que ele era no máximo um mestre dos espíritos por causa de sua aparência jovem. Agora que eles estavam cientes do cultivo de Yuan, toda a esperança e maldade em seus olhos desapareceram. Vou dar a todos vocês uma última chance. Ou vocês lutam entre si até a morte e têm uma chance de sobreviver, ou eu mato todos vocês aqui e agora. Yuan falou enquanto olhava para eles do céu como um deus. Os discípulos da seita sangue cerraram os dentes. Eles então se entreolharam silenciosamente com rostos decididos. Não me culpe por isso. Morra por mim. Os discípulos da seita sangue começaram a lutar entre si no momento seguinte. Se fossem cultivadores comuns, poderiam ter resistido um pouco mais. Mas essas pessoas eram cultivadores malignos. Eles eram pessoas egoístas e sedentas de sangue. Mesmo fazendo parte da mesma seita, era comum que matassem uns aos outros. Pois o ditado, o forte governa os fracos, é ainda mais proeminente nas seitas malignas. E não havia nenhuma regra que os impedisse de matar uns aos outros. Ponto. É isso, matem uns aos outros. Yuan riu alto no céu. Irmão Yuan. Xiaohua olhou para Yuan com uma expressão preocupada no rosto, sentindo como se estivesse olhando para um indivíduo totalmente diferente. Yuan se virou para olhar para Xiaohua quando percebeu o olhar dela. Quando Xiaohua viu o olhar frio e sinistro de Yuan, ela começou a tremer de medo, pois ele a lembrava de alguém. Pai. Yuan percebeu o medo nos olhos de Xiaohua. Então ele se virou um momento depois e voltou a observar os discípulos da seita do sangue matando uns aos outros. Durou alguns minutos, mas eventualmente apenas um deles permaneceu. Eu ganhei. Você vai me deixar ir agora ou vai voltar atrás em suas palavras e me matar também? O discípulo da seita sangue gritou com Yuan. Não vou voltar atrás com minhas próprias palavras. Você está livre para ir. No entanto, antes de partir. Após um momento de silêncio,
Yuan continuou. Diga ao seu mestre da seita que se ele quiser vingar seu filho morto, Meng Li, venha aqui em 3 dias. Estarei esperando por ele. O que? Os olhos do discípulo da seita Sangue se arregalaram de choque depois de ouvir as palavras de Yuan. Vê, você é responsável pela morte de Meng Li? Acho que você pode dizer isso. Yuan sorriu calmamente.